graça de Deus venha ser liberada aqui para nós. O nosso coração venha se alegrar em Cristo, Senhor da nossa vida, que faz presente. Aleluia. Amado, querido Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor reina aos corações que te amam. Ó Pai, que a tua presença, Senhor, em cada coração venha ser derramada aqui, que cada vida, Deus, conheça mais de ti. Meu Deus, que resista à tempestade, às forças das trevas, e venha ao teu encontro, Deus. Venha, Senhor, receber a graça em suas vidas, seus corações e sua alma, que seja quebrada, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo lança, seja desfeito, Senhor, e derrama o azeite sobre as nossas vidas, para que recebemos essa paz de espírito, esta graça, meu Deus, e flui em nossos corações agora, que nos alegra, meu Pai, diante de Ti, que recebemos a vitória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Fico graças a Deus. Alegria estar aqui com vocês nesta noite, participando desse momento especial aqui, e dou graças a Deus pela vida de todos vocês. E eu quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E quero pedir aqui, quem ainda não desceu as águas aqui, que está aqui, levante a mão assim. Pode levantar a mão. Quem não ainda foi, batizou nas águas, assim, mergulhar inteiramente assim, levante a mão para me ver. Amém. Deus abençoe vocês. Eu quero ler uma palavra aqui que aconteceu lá no início da igreja, as primeiras conversões. E sempre quando há uma conversão, é um momento de muita alegria, tanto para os irmãos como para o pastor, e também no céu, para vocês terem uma ideia. No céu, há festa no céu, quando alguém se arrepende. Você já imaginou isso? Então, mexe com a estrutura, a natureza espiritual, os céus e na terra. E um livro escreve o nome da pessoa no céu. Então veja bem que é algo muito profundo, alguém que se rende a Deus. Marcos capítulo 1, verso 14. Louvado seja Deus. Aqui fala sobre a vocação de 4 discípulos, chamado deles, né? Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim,
E eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e ele deixou o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros e foram após ele. Amém. Vocês podem sentar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, meus amigos, que já entregaram a Deus as suas vidas, e outros que ainda estão meio duvidosos nas suas vidas. E sabemos que a dúvida pode destruir a vida da pessoa, ou a falta de crer, a pessoa perder uma grande oportunidade da vida dele, por não aproveitar certos momentos que Deus nos dá, né? Então, nesse texto aqui, revela algo muito forte que aconteceu com esses discípulos, o qual Jesus passou por eles. É aquele momento que Jesus começou a pregar o Evangelho de salvação, a palavra que tira a pessoa que vai para o inferno, que vai se perder naturalmente, porque não creu, ou não ouviu, ou não teve oportunidade e não quis. Então Jesus, ele vem com uma palavra específica, passando por aqueles homens e falando a eles e chamando. E quando faz esse servo, que vão à casa de alguém, vão levar a palavra, significa o Evangelho chegando lá, naquelas pessoas, convidando eles, falando para eles que existe um reino eterno, onde vai levar as pessoas morar a eternidade, para livrar do lago de fogo do inferno, que também é eterno. Então Jesus manifestou pregando, e aqui nesse texto ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então era a mensagem que Jesus começou a pregar, a mensagem que tinha que levar aos corações. Podemos ver que tem tantas coisas na Bíblia para pregar, mas foi a primeira coisa que Jesus levou: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus havia chegado naquele momento. E ali batia no coração das pessoas. Ele via a necessidade que tinha as pessoas, a necessidade de salvação que tem as pessoas. Mesmo nos dias de hoje, que é propagado o Evangelho em todas as ruas, todas as cidades, lugares, televisão, rádio, mesmo assim,
há uma grande quantidade de pessoas que não creem no Evangelho. Significa que enquanto não crê, está destinado a ir para o inferno, ser condenado. É o que diz lá em Marcos 16:15. Se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, será condenado. Então, é o que Jesus veio trazendo o Evangelho da salvação, o reino de Deus às pessoas, e dizendo: arrependei-vos. O arrependimento é o primeiro passo de alguém que cede para Jesus. Às vezes alguém não entende ainda o que é arrependimento. O arrependimento significa que quando você renuncia às suas vontades, renuncia ao vício, renuncia ao mundo, para caminhar com Cristo. Então, se arrepende e crê no Evangelho, o Evangelho da salvação, aquele que vai livrar a pessoa do inferno, porque isto é real, é verdadeiro, que existe os céus e o inferno, não adianta. Se alguém está sendo enganado com dúvida, tira essa dúvida, se entregue de coração a Jesus, inteiramente com o seu coração a Jesus. Pode se entregar a Ele sem medo nenhum, porque Ele vai sustentar a sua vida, como sustenta a minha já faz 34 anos. E cada dia mais eu encontro novidade de vida em Jesus, porque Jesus é uma fonte que não seca, ela não se esgota. Quanto mais água tira, mais água tem, água viva. E Ele diz: quem crê, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Falando Ele do Espírito Santo que era dado àquele que crê. O Espírito Santo se apodera das nossas vidas como um rio. Acaba aquela sequidão, acaba aquele deserto de dentro de nós, e passamos a ter nova vida, passamos a viver em novidade de vida. Aleluia, louvado seja Deus. E aí então, andando junto do mar da Galileia, viu Simão André, seu irmão, que lançavam as redes no mar, pois era um pescador. Jesus passando, viu Simão e André, eram pescadores, estavam lavando as redes, e Jesus passando ali. E aí então Jesus disse para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha só o chamado, o convite de Jesus para aqueles dois, que eles estavam ocupados ali. Então veja bem, naquele momento que Jesus disse: vinde a mim, eu vou fazer algo na vida de vocês, eles largaram as redes ali, não quiseram nem saber, e foram de encontro a Jesus. Isso é um ponto muito importante, que cada um de nós tem que raciocinar a nossa vida, porque parece que Jesus é oferecido para nós como uma mercadoria. Você quer Jesus? Ah, não quero. Se quer Jesus,
Jesus não é uma mercadoria para andar sendo oferecido. Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, é o Salvador, é o Rei dos reis. Quem crer, recebe Jesus de graça. Não é necessário ele estar sendo oferecido, é pregado o Evangelho. Pensa nisso, meus irmãos. Muita gente está se comprometendo por si mesmo e dizendo: eu não quero Jesus. É como se diz: eu não quero essa mercadoria, porque essa mercadoria eu não gosto dela. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. E Jesus não é uma mercadoria, é algo que está sendo dado de graça para nós herdar a salvação, para que nunca nós pereça no inferno. E muitos estão endurecendo para Jesus, colocando dúvida no coração, na mente. Temos que parar com isso e se lançar aos braços de Jesus e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Então, nos dias de hoje, é uma batalha tão grande. Os ceifeiros de Jesus estão indo levar a palavra, e leva aqui, leva ali, e a rejeição é muito grande. Um dia, como diz o profeta Amós, correrão do norte ao sul, do leste ao leste, procurando a quem prega a palavra de Deus. Vão como vagabundo de um lado para outro, procurando a quem pregue, e não vão mais achar. O profeta Amós diz isso, e diz o seguinte: que mulheres vaidosas e homens desmaiarão de fome e de sede, mas não sede de água e nem fome de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus, sede de ouvir, e não vão encontrar. Enquanto hoje a porta da graça está aberta para todo aquele que crê, sempre cabe mais um. Tem lugar para todos aqueles que crê. Mas a incredulidade tem se apoderado, porque o Deus desse século, que é Satanás, tem cegado os olhos dos incrédulos, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, para que se percam. E por causa disso há muita gente se perdendo. Mas você que está aqui, você tem uma grande oportunidade de se levantar e dizer: eu quero ir de encontro com Jesus, eu não vou deixar Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. E eles se levantaram e foram. Não quiseram nem saber o que ficava para trás. Hoje as pessoas estão tão ocupadas com tanta coisa, que primeiro as coisas, depois Jesus. Sempre é assim, primeiro as coisas. Eu tenho que ver isso, tenho que ver aquilo, fulano isso, fulano aquilo. Primeiro as coisas, e Jesus para depois. Jesus não é qualquer coisa, Ele é o Senhor da sua vida, é aquele que vai te garantir a salvação. Ele não é qualquer coisa. E muitos estão tratando Ele como qualquer coisa. Não. Ele é o Senhor, foi entregue o poder para Ele nos céus e na terra. Ele diz: portanto, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Aleluia. E aí então diz: eu quero fazer vocês pescador de homem. Quer dizer, ganhador de alma. É aqueles que nascem no coração, né? O Espírito de graça que move ele e leva a falar o Evangelho para aqueles que ainda não receberam. Isso nasce no coração da pessoa. Eu lembro que
Quando eu conheci Jesus, naquela época, Jesus me tirou do mundo, de uma situação terrível, que eu ouvi o chamado. Por isso que eu gosto muito desse texto. E quando eu ouvi o chamado, eu fui contra a minha vontade. Que dificuldade terrível deixar todas as coisas que fazia para ouvir, obedecer a voz de Deus. Quer dizer, você rejeitar todas as vozes, voz do mundo, voz do diabo, voz do pecado, voz disso, voz daquilo, para ouvir única voz, a voz de Deus, e crer naquela palavra, e deixar as coisas e seguir. E eu lembro que naquela época a Genesi era pequenininha, ele era altaça, mais ou menos, né? Bem magrinha, tinha a perna bem fininha. Chamavam ela de putrica. E a Viviane não tinha ainda. Depois ali um tempo, daí minha esposa ficou grávida da Viviane. Só que era uma gravidez muito perigosa, de morrer a mãe, morrer a filha, aquela coisa. E foi terrível. E naquela época, nós com aquela fé toda, não sei, parece que eu tinha mais fé do que hoje, mas era uma coisa tremenda. Era coisa de louco, nós vivíamos num monte orando, né? E aí quando o médico falou isso, nós ficamos todos apavorados. E começamos a orar. De repente, uma noite, nós estávamos lá em Santa Maria, numa reunião. Deus usou o missionário Joel naquela época. Revelou que a Viviane, que não tinha. Então diz, o missionário falou assim: diz, eu vi o bebê saltando no ventre. O médico disse que ele ia nascer morto. Quer dizer, foi um milagre na hora. Né? Aí nasceu esse negócio aí grande aí. Nasceu a Viviane, era a mais grande do que todos os outros, né? E comia valendo. E estava novinha ainda e começou a mamar e chorava a noite toda, não sabia o que era. Aí o médico falou, deve ser fome. Arrumaram lá, acho que era uma garrafa, 1 litro. Era 1 litro, acho, de mamadeira. E foi dada para ela aquela noite, ela mamou e dormiu, que é uma beleza. Descobriu o problema dela. Ele foi crescendo forte, comia glória muito. Glória a Deus pela vida dela, Jesus. Até hoje. Glória a Deus. Mas foi um milagre de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Isso é o primeiro ano de conversão nossa. E tantas outras coisas que Deus fez. Porque o Evangelho de Jesus, ele não é um Evangelho só de palavra, uma coisa morta. Se nós cremos, todo dia nós vivemos em novidade. Todos os dias começam a acontecer coisas novas na nossa vida, a não ser que nós não tenhamos fé, né? Se não tem fé, vamos viver sempre resmungando por aí, reclamando da vida, né? Reclamando dos outros, né? Mas se nós passamos a viver essa palavra viva em nossa vida, nós vamos sempre estar participando de bênção junto com os nossos irmãos. Sempre os caminhos vão estar abertos e nasce nós. E aí o que acontece? Vamos ser pescadores, né? E veja bem, nós começamos ali. E se nós, às vezes a gente nem para pensar quando vem uma luta, a gente olha só para a luta. Mas vê onde nós chegamos. Se nós éramos a primeira família a se converter aqui no Imbu,
né? E quantos tem hoje, né? Então o milagre foi muito grande, né? Começar de uma família, hoje tem 34 igrejas, né? E todo mundo aí pescando, um pesca aqui, outro pesca lá, um pesca lambari, outro pesca bagre, outro pesca tubarão, mas não pode pegar, não consegue pegar, é são fracos. Temos pescado pouco tubarão, mas temos pescado bastante lambari, joana, cará. É peixe. Não importa, tem que estar pescando peixe. Eu queria agora nesse batismo pescar muitos lambari. Tudo é peixe. Então eu vou fazer vocês pescadores. Uns homens brutos, rústicos, né? Vocês estão pescando peixe, mas agora vocês vão pescar gente, né? Vai ser agora o embaixador do céu aqui na terra, levando a palavra do Evangelho, a palavra da salvação aos corações. E assim nasceu aquela luz no fim do túnel. Olha só. Aleluia. E deixando logo as suas redes, ou seguir. Você viu isso? Tem gente que fica patinando o ano todo e não larga a rede. Não abre mão das coisas ruins que faz. Não larga a mão das suas vontades. A palavra batendo, chamando, mas não larga a mão. Eles largaram imediatamente e saíram. Foram junto com Jesus. Se alguém aqui tem qualquer dúvida, eu quero dizer para você hoje: larga disso e venha a Jesus. Deixa essa dúvida, porque o diabo quer segurar você através da dúvida. Quanta gente duvidosa hoje, mas não sabe que Jesus é o Salvador, pelo amor de Deus. Jesus é o Salvador. Alguém tem medo de ir a Ele, vai ficar com o diabo agora? O que é isso? Pelo amor de Deus, eu não quero isso para mim. Alguém quer? Claro que não. Aleluia. Glória a Deus. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. Olha, mas na frente estavam os outros lá. Tiago, João, consertavam as redes. E Jesus passa lá. Você já pensou que oportunidade eles tiveram? Você já pensou que oportunidade as pessoas estão tendo hoje? Oportunidade em todos os lugares estão tendo. Eles não sabem o que está perdendo. Não sabem o que vai acontecer depois. E aí Jesus passou ali. E logo os chamou. E eles deixaram seu pai no barco com os funcionários. Você viu isso? Não pediram nem conselho para o pai. Vamos ou não vamos? Deixa nós ir, pai, ou não deixa? Não. Deixaram seu pai no barco e seguiram Jesus. Se alguém crê em Jesus, quer seguir Ele, não tem que tomar conselho de ninguém, porque Jesus é o único que vai salvar a sua vida. Recebeu o convite de Jesus, deixa tudo e vai com
Ele te garante. Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Poder nos céus e na terra. Você já imaginou isso? O que isso representa para nós? O que isso representa para você? Não significa nada isso? Isso não chega, não basta para que nós tomamos qualquer decisão a respeito de Deus. Irmãos, às vezes eu fico até meio nervoso com a incredulidade de pessoas, cheio de dúvida, meu Deus do céu. Que coisa terrível. Mas eu tenho certeza que Jesus aqui já convenceu seu coração, que Jesus já te tomou o seu coração, que Jesus já transformou a sua vida, Jesus já te converteu. Aleluia. Glória a Deus. Alabaxá. E ele diz aqui em Mateus 28, 18, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não é suficiente para nós? É claro que é. Isso nos basta. Essa mensagem nos basta para tirar nós de qualquer buraco, de qualquer fossa, de qualquer encrenca. Isso basta. Porque Ele está dizendo aqui que vai estar conosco todos os dias até o fim. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração aqui. E nesse momento vamos apresentar todos os nossos irmãos que vão descer as águas. Irmãos, eu fiquei surpreso ali no meio do mato. Nós estamos construindo uma igrejinha lá no meio do mato. A fé daqueles irmãos de lá, que ainda não tem igreja lá estamos fazendo lá negócio. E nós estamos lá começando a construir uma igreja de madeira lá. E aqueles novos convertidos vieram tudo lá para me falar a palavra de Deus para eles. Eles estão tudo motivados para descer as águas. Uma porção de pessoas lá, acho que tem 9, né? E eles lá que vieram lá para me ouvir. Eu estava trabalhando, cortando com motosserra, tudo lá, eles esperando lá para me falar com eles lá. E eu achei interessante aquilo e eu amei aquele negócio. Amei a atitude daqueles irmãos. Vim atrás. Vim lá, o missionário está aí, nós vamos lá para ele falar para nós o que ele tem que fazer. E lá já estavam contando testemunha, lá onde eu deixei de fumar, eu deixei disso, deixei daquilo, e Deus está me abençoando. Isso aí me motivou bastante. Quando a gente ouve essas coisas, né? E lá no começo do mato está desse jeito, né? Eu digo uma coisa, o pessoal lá do mato parece que eles querem mais Deus do que o pessoal que está mais no rio. Parece que eles são mais sábios. Por que eles são mais sábios? Porque recebem Jesus com uma facilidade tremenda, né? Que coisa bonita isso. E eles vão estar lá, vamos se encontrar com eles, todos nós lá, e vamos ver, né? Que coisa boa. Coisa boa, é uma alegria. Você sabe que a igreja toda se alegra quando vem esse povo novo trazido por Jesus, que crê na palavra, né? É uma alegria. Então nós vamos orar por todos eles aqui. Ó meu Deus e meu Pai amado, diante de Ti,
Deus, eu quero apresentar os nossos novos irmãos. Deus, que o diabo não tenha poder contra a vida deles. Que o Senhor envie o teu Espírito para essa conversão sobre as suas vidas. Senhor, nós falamos da tua palavra, mas é o teu Espírito que converte os corações, que vem entrar sobre a vida deles, vem apagar, meu Deus, todo o espírito mal, tudo aquilo que o inimigo atingiu as suas vidas. Venham ser curados, venham ser libertos, venham ser transformados, venham receber a graça de Deus, venham receber a misericórdia de Deus. Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, apresentamos em tuas mãos que a bênção de Deus venha alcançar os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Seu irmão e diga para ele: vamos pescar.